Olá! Para você que está chegando aqui pela primeira vez, nós estamos no propósito de lermos a Bíblia toda em um ano. Se você começar agora, não tem problema, você vai conseguir ler do mesmo jeito. A leitura dos livros anteriores estão salvos aí no canal. A gente só precisa ler cada dia 2 a 3 capítulos por dia. E daqui a um ano, com certeza você terá lido a Bíblia toda. Então, acompanhe com a gente, começa de agora e aos pouquinhos você vai pondo em dias os que já passou. O importante é lermos a palavra do Senhor. E hoje vamos ler o livro de 2 Reis, capítulo 12, 13 e 14. Esses capítulos eles vão tratar do reinado fiel de Joás até se desviar. Vai falar também sobre as dificuldades de Israel e a última profecia de Eliseu, e sobre os reinos divididos e vitórias parciais. E para começarmos a leitura, vamos seguir o próprio conselho da Bíblia, que é fazer oração antes da leitura da Bíblia, porque a Bíblia é algo muito sagrado e a gente precisa do auxílio de Deus para compreendermos o que Ele quer para nós. Então vamos fazer uma oração? Paizinho querido, agradecemos ao Senhor por sua existência, agradecemos ao Senhor por não desistir de nós, nem das pessoas desse mundo, dos teus filhos. Agradecemos porque Tu estás no controle de todas as coisas. Agradecemos também, ó Deus, pela oportunidade que nos dá agora de lermos a Bíblia. Que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós e que o Senhor nos abençoe para que tudo aquilo que a gente for ler, a gente possa compreender. Em nome de Jesus, amém. Bíblia aberta, vamos lá. 2 Reis, capítulo 12. O reinado de Joás, de Judá. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que for trazido à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor deverá ser recebido pelos sacerdotes, cada um dos seus conhecidos. E que os sacerdotes reparem os estragos do templo sempre que houver um reparo a fazer. Mas no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes disse: por que vocês não estão reparando os estragos do templo? Agora, pois, não recebam mais dinheiro de seus conhecidos, mas entreguem-no para a reparação dos estragos do templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receber dinheiro do povo e concordaram também que não ficariam encarregados de reparar os estragos do templo. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um buraco na tampa e a pôs junto ao altar, à direita de quem entrava na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que era trazido à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, era entregue aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor. Estes pagavam aos carpinteiros e aos construtores que reparavam a casa do Senhor, e também aos pedreiros e aos cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que era trazido à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem apagadores, nem bacias, nem trombetas, nem qualquer outro vaso de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam dinheiro aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque eram honestos. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não era trazido à casa do Senhor, ficava para os sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou e conquistou a cidade de Gate. Depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, pegou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, bem como todo o ouro que havia nos tesouros da casa do Senhor e no palácio real, e os mandou a Hazael,
rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Quanto aos demais atos de Joás e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? A conspiração contra o rei Joás. Os servos de Joás se levantaram, fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Milo, que fica na descida para Sila. Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, servos de Joás, o atacaram, e ele morreu. Joás foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoacás de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo em suas casas como antes. Contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que este levou Israel a cometer, mas andaram neles, e também o poste da deusa Azerá permaneceu em Samaria. Do exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia destruído os demais, reduzindo-os a pó. Quanto aos demais atos de Jeoacás, a tudo o que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, porém andou neles. Quanto aos demais atos de Jeoás, a tudo o que fez e ao seu poder, com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoás morreu, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. A profecia final e a morte de Eliseu. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca, até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Guerra entre Israel e Síria. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles e voltou-se para eles, por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los, e até agora ainda não os expulsou da sua presença. Azael, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar.
Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que, na guerra, este havia tomado de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. O reinado de Amazias, de Judá. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, mas fez segundo tudo o que o seu pai Joás havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. No entanto, não matou os filhos dos assassinos, mas fez segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias matou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Sela na guerra, dando-lhe o nome de Joctiel, que ela conserva até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: venha me enfrentar no campo de batalha. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dê a sua filha por mulher ao meu filho. Mas um animal selvagem que estava no Líbano passou e pisoteou o espinheiro. Na verdade, você derrotou os edomitas e o seu coração se encheu de orgulho. Glorie-se disso e fique em casa. Por que provocar um mal que trará somente desgraça para você e para Judá? Mas Amazias não quis atendê-lo. Então Jeoás, rei de Israel, avançou contra Amazias, rei de Judá, e eles se enfrentaram em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e os soldados tiveram de fugir para suas casas. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Então foi a Jerusalém e derrubou uma parte da muralha da cidade, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, numa extensão de mais ou menos 200 metros. Pegou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real, bem como alguns reféns, e voltou para Samaria. Quanto aos demais atos de Jeoás, ao que fez e ao seu poder, com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoás morreu e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. A morte de Amazias. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos demais atos de Amazias, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram homens atrás dele até Laques e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. O reinado de Jeroboão II de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Efer. Porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos demais atos de Jeroboão, tudo o que fez, o seu poder, como lutou e como reconquistou Damasco e Amate,
pertencentes a Judá para Israel? Não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeroboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Esta foi a leitura de hoje. A lição central que podemos tirar de tudo isso que a gente leu é que o orgulho e a desobediência enfraquecem mesmo os reinos mais promissores. Só a humildade e a fidelidade sustentam vitórias duradouras. Que Deus conserve em cada um de nós a humildade e a fidelidade que vem de Deus, o nosso Senhor. Fiquem todos com Ele e nos encontramos amanhã.